A paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 5 e como temos aprendido durante este trimestre, como o Espírito Santo tem falado conosco, tem nos ensinado a melhorar os nossos relacionamentos familiar, também em nossa igreja e com as pessoas. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. É uma satisfação muito grande ter cada irmão aqui semanalmente no meu canal e você seja bem-vindo ou bem-vinda aqui pela primeira vez no meu canal. Quero agradecer os comentários, as orações, o carinho de todos vocês. Você que tem curtido a minha aula, Deus te abençoe. Continue curtindo. Somente assim o YouTube sugere a minha aula para outras pessoas. Continue compartilhando em suas redes sociais. E fala aqui de onde você é, se a lição de número 4 foi uma bênção, se teve algo novo que você ainda não conhecia e que você aprendeu aqui no meu canal. Sou muito grata a Deus pelo feedback dos irmãos, por contribuir com cada um de vocês semanalmente para que as nossas escolas bíblicas dominicais elas cresçam em nossa cidade, em nosso estado e também em nosso país. E hoje na lição de número 5 nós vamos falar sobre motim em família. E o texto que foi tomado por base para aprendermos esta aula está em Números capítulo 11, versículo 1 a 7 e também Números no capítulo 12, do versículo 1 a 8. Espero que você tenha lido todos os textos bíblicos citados aqui em nossa aula, para que você possa crescer na graça e no conhecimento e entender mais um pouquinho do objetivo proposto pelo nosso comentarista, o pastor Elianai Cabral. O que é motim? Motim é revolta, é toda ação que contra quaisquer autoridades se define pelo uso da violência, pela falta de ordem ou pela utilização de armas. É assim que é realizado um motim. Nós trataremos aqui sobre a revolta contra a autoridade divina e autoridades constituídas por Deus. Quando procedemos desta maneira, encontramos-nos combatendo contra Deus e com certeza não haverá vitória. Ninguém que ousou travar uma batalha contra o Criador de todas as coisas teve vitória. Não há ninguém que luta contra Deus e alcança sucesso. A revolta ou o amotinamento pode acontecer em qualquer lugar. Em casa, na igreja, no trabalho, na comunidade, no nosso estado ou até mesmo em nosso país. Porém, de todas as revoltas ou motins, o pior é quando nos revoltamos contra Deus e de tal forma dele conduzir os seus planos. Então, não aceitamos os planos de Deus e nos revoltamos contra ele. Paulo escreveu que devemos fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Murmurar é o ato de falar mal de algo ou de alguém. É queixar-se em voz baixa, como se você estivesse falando para você mesmo. É quando você não tem coragem de abordar o assunto diretamente com alguém e você começa a queixar-se sozinho ou com um ou com outra pessoa. Se você não concorda com alguma coisa, fale, questione. Não leve dúvidas para sua casa. Leve suas queixas a Deus, mas não se queixe de Deus. Caso não concorda com as mudanças, faça seu questionamento ou faça esse questionamento com o próprio Deus. Somente não murmure ou crie uma revolta no ambiente em que você está. Os amotinadores não agradam a Deus.
Não atraia a ira de Deus para a sua vida. Se resguarde até que você entenda de fato os planos de Deus. Às vezes, temos vontade sim, pois não somos perfeitos, mas devemos ser vigilantes sempre. Devemos ser vigilantes e não cedermos às obras da carne. Murmuração, contendas, porfias, invejas, pelejas, revoltas ou motins, devemos orar e não permitir que isso aconteça em nossas vidas. Devemos ter o cuidado em nosso lar. Algumas vezes, os pais instigam os filhos à rivalidade, à disputa, à inveja e a murmurações. Será que queremos nossos filhos como foram os filhos de Jacó? Será que queremos em nosso ambiente irmãos como os irmãos de José? Nós queremos pais como Isaac e Rebeca? Por vezes, nós somos culpados. Os líderes são os culpados. Não percebem o mal que criam em seus lares e muitas das vezes dentro das igrejas locais. Quando fazemos comparações entre pessoas, nós despertamos o ciúme entre as partes. Maridos dizem: minha mãe faz o melhor frango. Pronto. Rivalidade entre sogra e nora. Ou vice-versa, você pode dizer: minha esposa faz o melhor frango com quiabo. Pronto. Comprou uma rivalidade entre a sua mãe e a sua esposa. Você pode dizer, o pai pode dizer: fulano é mais obediente do que você. Tudo que eu peço ele faz. Pronto. Criou uma rivalidade entre os irmãos. A murmuração não é algo novo. Desde a queda, este mal ronda os relacionamentos. Caim e Abel, ciúme, inveja e murmuração talvez, pois Deus questionou que o seu semblante, o semblante de Caim, havia caído. Talvez ele estivesse murmurando bem baixinho para ele mesmo. Quando Saul se rebelou contra as ordens de Deus, Samuel advertiu-os que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Os diáconos, eles surgiram na igreja primitiva em decorrência das murmurações entre os judeus de fala grega e hebraica, em relação às viúvas mal assistidas. Houve murmuração a respeito de Jesus, entre fariseus e outras pessoas. Uns diziam que Jesus ele era bom, outros diziam que Jesus era um enganador. Mas a Bíblia vai dizer que houve murmuração acerca de Jesus. Davi ele teve temor e confiou em Deus, pois devido às murmurações, os homens se uniram e tramaram tirar-lhe a vida. As murmurações, elas unem pessoas e juntas elas adquirem poder e força, coragem e maquinam o mal contra outras pessoas. Basta um murmurador iniciar a confusão e ele encontrará dezenas de pessoas que aceitarão as suas ideias. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a influência negativa da murmuração. Vamos entender um pouquinho a respeito de quando começaram as queixas do povo de Israel e por que eles começaram. A princípio, percebemos que a murmuração ela vem a partir da insatisfação pessoal ou de um grupo. Vem através de discordâncias de ideias, enfastio ou enfado da situação vivida. Nós estamos falando de um povo que mais presenciou milagres, sinais e maravilhas na face da terra. As 10 pragas no Egito.
e o poder de Deus para retirá-los do Egito. Presenciaram a abertura do Mar Vermelho e passaram a seco. Uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Sabe quanto tempo, se tudo corresse conforme os planos de Deus, duraria a viagem do Egito a Canaã? Alguns dizem 3 meses. Outros afirmam que apenas 30 dias duraria aquela viagem. Eles fariam um percurso de 425 quilômetros. Então, conforme a rota escolhida, ela poderia durar um pouco mais ou um pouco menos. Mas então o que fez esse povo peregrinar 40 anos no deserto? O pecado de rebeldia, murmuração e desobediência a Deus. Sabe quanto tempo depois da travessia do Mar Vermelho eles começaram a murmurar? Inacreditavelmente 3 dias. Não encontraram água potável e Deus proveu o recurso e as águas de Mara se tornaram doces e Deus ali deu estatutos para o povo. Eles eram obstinados, na verdade. Depois, exatamente 45 dias da saída do Egito, murmuraram outra vez, isto é, se queixaram contra Deus e murmuraram contra Moisés e Arão. Sabe o que é pior de todas as coisas? A ingratidão. Diante de tudo que Deus havia feito por aquele povo, da demonstração do seu amor, Deus tinha de lidar com a ingratidão daquele povo e ainda suportar as suas murmurações. A nossa natureza, na verdade, ela é corrompida. E somos sujeitos a fracassar quando encontramos obstáculos em nossa caminhada. Mas não podemos fracassar em agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Lembraram da vida no Egito e, para surpresa de todos, diziam que na vida de escravidão eles tinham carne em abundância e pão com fartura. Quando na vida um escravo teve vida fácil e comida em abundância? É claro, isto era uma afronta a Deus. E Deus então, em resposta, enviou maná do céu e codornizes no arraial. E sabe qual era o sabor do maná? Era como a semente de coentro branco e o sabor como bolos de mel. Agora que já havia 1 ano de peregrinação, no 2º mês do 2º ano, provocaram a Deus mais uma vez com seus pecados de murmuração. Nunca estavam satisfeitos com a provisão de Deus. Infelizmente, muitos crentes ou cristãos somente glorificam a Deus quando tudo vai bem. Muitos reclamam dizendo que a vida cristã é muito monótona e que a vida que levavam de escravidão no pecado era muito melhor. Sentem saudades dos prazeres carnais, mesmo sabendo que tais práticas os levavam para longe de Deus e podiam ser fulminados a qualquer momento. Porém, não se importavam com as correções divinas, já tinham vivido a experiência do bezerro de ouro, a entrega da lei no Sinai, conheciam a benevolência de Deus e também conheciam a sua ira. No primeiro ponto, como nasce um motim? Já falamos que o motim ele nasce da insatisfação individual ou conjunta de várias pessoas e com suas murmurações. Um motim sempre começa com murmurações, que geralmente são feitas em voz alta, e aí sim ele consegue instigar pessoas a formarem um conluio e instaurar a confusão no ambiente que eles estejam
inseridos. Então eles juntam, né, formam um grupo, têm as mesmas ideias e pronto, o motim está formado. Quantas histórias conhecemos de rebelião dentro de lares e, por vezes, dentro de igrejas e empresas, motivados por intolerância e satisfação movidas por inveja, rivalidade e ciúmes. Falaremos a seguir sobre 3 queixas que eles fizeram. No ponto 2, a primeira queixa. Qual foi a primeira queixa que eles fizeram? Estava mais ou menos tudo bem, enquanto havia fertilidade, água em abundância no Sinai, aí eles se comportaram bem. Ou melhor, as reclamações eram menores. Mas, quando levantaram acampamento e acamparam no deserto de Parã, as queixas começaram. A ira do Senhor se acendeu sobre eles e o fogo de Deus consumiu os que estavam na última parte do arraial. Talvez fosse entre aspas, o populacho, ou o vulgo, ou os estrangeiros que estivessem no meio dos israelitas. Uma mistura de gente saiu juntamente com o povo do Egito. Talvez fosse a causa das murmurações. Eles estavam insatisfeitos e formavam um conluio juntamente com os israelitas para provocarem a Deus. Lembrando que o assentamento das tribos era por ordem dos clãs ao redor do tabernáculo. Então, por isso, supõe que lá no finalzinho, né, desse assentamento estava o populacho ou os estrangeiros. Como o nosso coração é perverso e esquecemos facilmente as bênçãos de Deus. Deus não disse que seria uma jornada fácil, mas também ela não seria longa se eles tivessem obedecido a Deus. Jesus não nos prometeu facilidade na vida cristã. Seria uma vida de renúncias e de percalços. Mas ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquele lugar então passou-se a chamar, entre aspas, Taberá, que significa queimar. No ponto 3, a segunda queixa. Como não se importaram com o juízo enviado por Deus, quando diversas pessoas morreram queimadas, e voltaram a murmurar contra Deus e Moisés. Sabe quais são os nossos maiores problemas na igreja? Justamente as pessoas que aceitam Jesus Cristo e elas não se convertem, não se arrependem dos seus pecados e querem continuar dentro da casa de Deus. Sentem saudades do mundo e das práticas pecaminosas. Mas como elas não podem voltar novamente, insistem em trazer o mundo para dentro da igreja. Começam a murmurar acerca de tudo. Começam a influenciar outras pessoas, dizendo que nem tudo é pecado, que o pastor está dificultando o céu, que muitas coisas não tem tanto problema assim. Murmuraram, nem murmuram da santidade dos louvores, da sacralidade dos cultos e querem contaminar a verdadeira adoração, trazendo inovações para animar e tornar os cultos mais agradáveis à carne. Transformaram a adoração em shows, as pregações em coach e colocaram o homem no centro da Bíblia. No ponto 4, a terceira queixa. Quando examinamos as Escrituras Sagradas, percebemos que a inveja entre os irmãos é algo antigo e maligno. Podemos estender entre os irmãos cristãos também, na igreja local. Sentir ciúmes de alguém a ponto de invejarmos esta pessoa é um sentimento terrível que traz inimizades e contenda. Quantas pessoas
estamos tratando, aqui de família. Simplesmente odeia a outra e a despreza pelo fato de ela ser escolhida por Deus e cheia de dons espirituais. Geralmente, pessoas dotadas de dons e talentos são desprezadas por outras pessoas. Agora, imaginem uma casa onde todos foram escolhidos por Deus para um grande propósito de Deus. O que falaria de uma família onde os membros sejam um sumo sacerdote, uma profetisa e um profeta escolhido por Deus para falar face a face com ele e ser o libertador de Israel? Muita honra, não é mesmo? Não havia motivo para ter ciúmes ou inveja, Todos tinham dons. Não haveria necessidade de ciúmes e de inveja. A resposta é não. Não haveria necessidade de ciúmes e de inveja. Mas não foi o que aconteceu na família de Arão. Tudo foi motivo para implicância com Moisés, por ter casado com uma mulher cuxita, estrangeira. Há quem diga que talvez esta mulher fosse a própria Zípora, porque a Bíblia não trata da sua morte. Mas isso não é o caso aqui. Então ele casou-se pela segunda vez e também com uma mulher estrangeira. Mas, entre aspas, o que da murmuração não era realmente a esposa de Moisés, mas o ciúme. Porque Moisés era o mais novo e ele era o protagonista da história de Israel. Quem Moisés estava pensando que ele era? Eles não estavam rejeitando Moisés, mas sim a Deus que proveu Moisés como libertador do povo do Egito. Ninguém que luta contra Deus e seus planos tem vitória. Como o povo rejeitou as bênçãos divinas no deserto, Arão e Miriam estavam rejeitando a Deus e a sua escolha. A inveja na família é mais terrível do que em qualquer outro lugar. No tópico 2, nós vamos falar sobre o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp, se você quiser falar comigo, e também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir em minhas redes sociais. E também vou deixar um banner aqui, se você quiser ser um assinante trimestral de todos estes PDFs, ou se você quiser apenas receber um comentário único da aula que você irá lecionar. Vou deixar o número do meu WhatsApp, e o número do meu Pix e o link do meu WhatsApp na descrição desta aula, e você então fala diretamente comigo. Por que esta ordem? Miriam e Arão. Por ser Miriam que iniciara esta rebelião contra Deus. Então, ela começou a murmuração e formou um conluio com seu irmão Arão. Estavam em desacordo com a autoridade de Moisés. Eles não sabiam que isto lhes custaria muito caro. Foram responsáveis por ficarem 7 dias parados naquele lugar. O que levou-os a comportarem daquela maneira? Ou desta maneira? No ponto 1, a inveja. A inveja, ela faz coisas na vida das pessoas que nós desconhecemos. A inveja é um sentimento terrível que causa tristeza em quem sente. Ela sente tristeza por ver a prosperidade da outra pessoa, como Deus usa aquela outra pessoa, como ela é amada por outras pessoas. O mais importante é quando reconhecemos o nosso lugar na obra de Deus. A liderança era de Moisés e os dois cooperavam com esta liderança, mas eles queriam exercer a mesma autoridade de Moisés. Assim também cada um de nós cooperamos
com a obra de Deus. E devemos ter a consciência de que ninguém na obra de Deus é mais importante. Não tem pessoa mais importante na obra de Deus. Porém, algumas pessoas que Deus dá mais autoridade, mais responsabilidades, e Deus trata diretamente com esta pessoa. Mas você não deixou de ser importante por isso para Deus. Ninguém pode queixar-se de Deus por suas escolhas. E foi o que eles fizeram. Queixaram-se de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que se ainda há inveja entre nós somos carnais e não espirituais. E que como no deserto muitos pereceram devido à murmuração, não pereçamos também como eles. A inveja, ela traz consequências seríssimas. Lembra do que os irmãos de José foram capazes de fazer com ele devido à inveja? A inveja, ela é um sentimento corrosivo. Ela nos corrói por dentro. No ponto 2, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Era esperado esse sentimento de uma profetisa e de um sumo sacerdote? Claro que não. Esperamos coisas boas dessas pessoas. O escritor aos Hebreus, ele disse, entre aspas, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. As pessoas esperam coisas melhores de nós, que somos cristãos, batizados no Espírito Santo. Esse comportamento dos dois irmãos de Moisés influenciou o povo contra a liderança de Moisés. E Deus, então, teria que tratar com eles. E Deus reagiu e ressaltou o relacionamento especial que ele tinha com Moisés e disse a respeito dele, entre aspas, ele é fiel em toda a minha casa. Porque Deus tratou duramente com Miriam? Por ter sido ela iniciado toda a murmuração. E ela deveria ser exemplo para os demais. Se Arão fosse acometido com a lepra, ele não poderia mais ser o sumo sacerdote. Devemos nos respeitar mutuamente para que haja equilíbrio em nossos lares e em nossa igreja. E mesmo Deus agindo com dureza para punir os murmuradores, eles continuaram murmurando e levantando contra a autoridade de Moisés. No último tópico, no tópico 3, nós vamos falar sobre Moisés, um homem manso e humilde. Ponto 1. O mais manso que havia na terra. Para receber uma qualificação desta, realmente, Moisés deu exemplos de mansidão. Se fosse outro em lugar de Moisés, simplesmente expulsaria sua irmã do arraial, visto que a lepra não tinha cura aos olhos dos homens, e a deixaria para morrer no deserto. Mas não foi o que ele fez. Moisés nos dá um exemplo de amor incondicional. Ele foi exemplo de humildade e de mansidão. Era o que Deus havia enxergado naquele homem. Ele não revidou as ofensas e, pelo contrário, ele intercedeu por sua irmã leprosa e parou a comitiva por 7 dias. Quando nós lemos a história de Moisés, nós encontramos por diversas vezes ele intercedendo em favor do povo juntamente a Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ele citou os mansos, porque eles herdarão a terra. E também citou os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A mansidão, que não é fraqueza, não é ser frouxo, é não deixar as pessoas fazerem com você o que quiserem. Isso não é mansidão. Mansidão é ser forte o suficiente para não rebaixar ao nível
de quem nos ofendeu ou nos agrediu. É a capacidade de exercer o autocontrole e é uma das virtudes do fruto do Espírito. Mesmo sabendo da murmuração e sedição dos seus irmãos, ele manteve o equilíbrio, a generosidade e não desejou a vingança. Ele orou para que Deus os perdoasse. Lembra de Jesus na cruz, de Estevão sendo apedrejado? São sentimentos que devem existir dentro de cada um de nós e no seio da nossa família e da nossa igreja. Isso nos ensina o quanto somos responsáveis pelas decisões que tomamos e que devemos arcar com as consequências destas decisões. No ponto 2, o fardo de uma liderança. Olha, foi uma mudança de assunto repentina aqui no contexto da lição, mas tudo bem. O que o nosso comentarista está dizendo? Não é fácil ser líder, guiar um grande povo e ao mesmo tempo ser rejeitado pelas pessoas. Houve um momento depois das queixas do povo que Moisés desabou diante de Deus e expôs as suas fraquezas. Eu não consigo levar este povo. Anteriormente, seu sogro Jetro, ou Reuel, já havia lhe dito para dividir suas cargas com outras pessoas. Ele já havia feito isso, capitão de 1000, capitão de 100, capitão de 50. Agora ele queixa-se de Deus o peso do fardo da liderança. Olhe bem, o que Deus deu a Moisés foram necessários 70 homens para receber. Será que então Moisés não conseguiria sozinho? Ao serem escolhidos, o Espírito Santo de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar e não falar línguas estranhas, ok? Ele sentiu o peso da responsabilidade. Imagina se sua própria família luta contra você. O que dizer dos outros de fora, então? O melhor de tudo é que quando somos cheios do Espírito Santo, não há lugar para o ódio, para a inveja, para as murmurações. Este era o motivo de Moisés ser um homem tão especial e amoroso. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos que nos maldizem, por aqueles que nos perseguem. Foi o que Jesus nos ensinou. Arão era um sumo sacerdote, homem que falava diretamente com Deus. E ele teve de suplicar a Moisés que intercedesse por eles, e por ele e por Miriam. Ele confessou suas culpas e confessou a certeza que tinham procedido loucamente. No ponto 3, a punição de Miriam. Nós já comentamos bastante sobre isso e o porquê dela ser acometida com a lepra. Ela foi a iniciadora da murmuração com a desculpa da esposa de Moisés cuxita. Deus interveio na situação, chamou os 3 para fora da tenda, era hora de acerto de contas, e falou-lhes diretamente sobre quem era Moisés entre os 3. Deus falava com Moisés face a face e não por figuras. Quem somos nós para entender o grau de comunhão que uma pessoa tem com Deus e o que Deus pensa a respeito desta pessoa? Ficou com ciúmes? Queixe-se com Deus e não de Deus, pois serão duras as consequências. Devemos orar e impedir que tais sentimentos brotem no seio da nossa família. A inveja, ela causa divisão e acusações infundadas, palavras ofensivas e atravessadas. Não importamos de destruir a reputação de um dos nossos familiares. Se acontece com você, saiba que não é um comportamento adequado para uma pessoa cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo. Devemos produzir as virtudes
do fruto do Espírito Santo. Quem deve operar em nosso lar é o Espírito Santo. Somente ele traz paz e harmonia em nosso lar e nos faz entender que Deus tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Miriam foi curada da lepra, mas teve de ficar 7 dias fora do arraial. Uma grande vergonha para ela e seu irmão. Toda a congregação ficou sabendo da murmuração de ambos. O pecado, ele sempre atrasa a obra de Deus e nos envergonha. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, vai lá no sininho, desative, conte até 10 e ative outra vez. E você vai continuar recebendo as minhas aulas semanalmente. Quero mandar um forte abraço a todos vocês e, em particular, aquelas pessoas que me pediram que mandasse um abraço aqui para elas. A nossa irmã Maria Tereza, em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Também a nossa irmã Josivânia Mendes e a nossa irmã Cecília Lima. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.